Olá, pessoal que trabalha com inspeção de qualidade na indústria de tintas sabe bem, avaliar trincas pode ser bem subjetivo, né? Mas e se a gente pudesse transformar uma simples observação em um dado objetivo que todo mundo entende? Bom, é exatamente disso que vamos falar hoje. Vamos usar a norma ISO 46284 como nosso guia para padronizar de vez essa avaliação. A grande questão é essa: como é que a gente pega uma descrição meio vaga, tipo, tem algumas trincas, e transforma isso em um dado preciso que qualquer profissional, em qualquer lugar do mundo, vai olhar e entender exatamente a mesma coisa? É para isso que serve a padronização. Ela garante consistência e uma comunicação limpa, sem ruído. Beleza, então vamos mergulhar nesse processo. O nosso roteiro aqui é bem direto, olha só. Primeiro, a gente vai entender a norma. Depois, como se preparar para a inspeção. Na sequência, vamos de fato avaliar a quantidade, o tamanho e a profundidade das trincas. E para fechar, vamos ver como juntar tudo isso no relatório final. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo, a norma ISO 46284. Pensa nela como se fosse o alicerce da nossa avaliação, sabe? Ela nos dá um método padronizado, um passo a passo, para classificar a degradação dos revestimentos com foco total nas trincas. O objetivo final da norma é chegar no que ela chama de grau de craqueamento. E isso não é um número qualquer, não. É uma classificação bem completa que combina três fatores que são chave: a quantidade de trincas que a gente vê, o tamanho delas e, um ponto super importante, a sua profundidade. Certo. Agora vamos para a preparação. Uma avaliação bem feita, precisa, começa muito antes da gente sequer olhar para a primeira trinca. O ambiente, as condições da inspeção, tudo isso é fundamental para garantir que o resultado seja confiável. E olha só, tem uma frase que resume bem a importância disso. Uma inspeção só é tão boa quanto a luz sob a qual ela é feita. A iluminação, gente, não é um detalhe, é um fator crítico para a gente ter resultados que sejam consistentes e que possam ser repetidos depois. A norma principal, a 46284, ela não só sugere, ela exige que a iluminação siga uma outra norma, a ISO 13067. E o que isso quer dizer na prática? Que não é opcional, é regra. Seguir esse padrão de iluminação garante que a avaliação seja a mesma, não importa quem seja o inspetor. Ajuda a gente a enxergar aquelas trincas bem fininhas que poderiam passar batido. Resumindo, para uma avaliação ser considerada válida e profissional, a iluminação correta é obrigatória. Muito bem, preparação feita, luz certinha. Agora sim, vamos para a parte prática. A primeira métrica que a gente precisa definir é a quantidade, ou seja, qual a densidade das trincas ali na superfície. Para isso, a norma nos dá essa escala, que vai de 0 a 5. Como dá para ver na tabela, 0 é nenhuma trinca e 5 é um padrão bem denso. É importante gravar isso. Esse vai ser o primeiro número do nosso laudo. O segredo aqui é comparar o que a gente está vendo na peça com as fotos de referência que a própria norma fornece. E olha que interessante. A norma sabe que as trincas podem aparecer de jeitos diferentes. Na esquerda, a gente tem um exemplo de trincas sem direção preferencial, mais aleatórias, algo comum em metal. Já na direita, as trincas têm uma direção bem clara, o que é típico em superfícies como madeira, por exemplo, acompanhando os veios. E a norma nos dá exemplos visuais para os dois casos. E aqui a gente tem um exemplo perfeito do nível máximo da escala. É assim que se parece uma classificação de quantidade 5 na prática, um padrão denso de trincas sem uma direção preferencial. Ter essa imagem como referência ajuda muito a calibrar o nosso olho e a garantir uma avaliação mais objetiva. Certo, já sabemos a quantidade, mas a gente sabe que nem toda trinca é igual. Agora a gente precisa avaliar a severidade delas. E para isso, vamos analisar duas coisas: o tamanho e a profundidade. Para o tamanho, a norma nos dá outra escala, também de 0 a 5. Ela vai desde trincas tão pequenas que só dá para ver com uma lupa, até aquelas bem grandes com mais de 1 milímetro. E aqui tem uma dica muito importante. A classificação deve ser baseada no tamanho das maiores trincas que são típicas daquela área, e não em uma única rachadura isolada que seja muito maior que as outras. Tá legal? E agora a profundidade, que talvez seja a avaliação mais crítica de todas. A norma define 3 níveis, usando letras. Para simplificar, pensa assim: A são aquelas trincas bem superficiais que ficam só na camada de cima. B são as que já passaram dessa primeira camada, mas ainda não chegaram no substrato. E C são as mais graves, que atravessaram tudo e chegaram até o substrato. E por que essa letrinha é tão importante?
A diferença é gigantesca. Uma trinca superficial tipo A é mais um problema estético, um sinal de alerta, talvez. Agora, as trincas que penetram, as do tipo B e C, elas comprometem a função principal do revestimento, que é proteger. Elas são a porta de entrada para a corrosão e para a delaminação, ou seja, indicam uma falha muito mais séria no sistema. Bom, com todas as avaliações na mão, quantidade, tamanho e profundidade, o passo final é juntar todas essas informações de um jeito padronizado. É a hora de montar o relatório. E o jeito de relatar isso é bem inteligente e direto. A estrutura é quantidade, logo depois o tamanho, ou size, que a gente representa com um S entre parênteses, e por último, a letra da profundidade. Vamos pegar esse exemplo. 2S3B. O que isso quer dizer? Quer dizer quantidade nível 2, ou seja, poucas trincas, tamanho S3, que são as claramente visíveis, e profundidade B, que penetrou a camada de acabamento. Um código simples que carrega uma descrição completa e precisa da falha. E para fechar, para que o relatório seja profissional e completo, a norma exige algumas informações que são obrigatórios. Tem que identificar o revestimento e a superfície, citar a norma ISO 4628-4 e, claro, colocar o resultado da avaliação. Além disso, é fundamental documentar as condições de iluminação usadas, qualquer outra observação fora do comum e a data. Isso tudo garante a rastreabilidade e a validade do nosso trabalho. E com isso, o ciclo se fecha. A gente transformou uma observação visual em um dado que pode ser medido, quantificado e que é universal. Mas a história não termina aqui. A grande questão que fica é: agora que a falha pode ser quantificada, como a gente usa esses dados para prever o futuro do revestimento, para planejar uma manutenção ou para investigar a causa raiz do problema? É aí que está o verdadeiro poder de um sistema padronizado como esse.